Continuando nosso estudo, nós vamos falar agora de Levi. Então, lá na Bíblia diz: Simeão e Levi são irmãos. Levi significa unidos a Cristo. Isso está lá em Gênesis 29, verso 34. No 33 está o de Simeão e no 34 está o de Levi. Agora, Levi, separado do seu irmão, tem uma vida transformada. E nós vamos ver agora onde, como foi essa transformação. Nós estamos no mesmo estudo, mas eu quero que você feche seus olhos e vamos mais uma vez orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, no estudo passado vimos um homem tão mau, de paixões tão desenfreadas, mas representa todos aqueles que tiveram um caráter transformado, que foram assassinos, que foram adúlteros, mas que se reconciliaram com o Senhor. E agora vamos estudar Levi, depois que ele foi separado do seu irmão. Nos ajude, Senhor, nos dê entendimento dos altos céus, abra nossa mente, seja o nosso professor, em nome de Jesus. Transforme o nosso caráter. Amém. Agora eu queria que você pensasse como que era essa família. 4 esposas, né? Só pra gente lembrar um pouquinho. 4 esposas, 12 filhos, um querendo mais que o outro. E agora o pai profetiza através da boca de Deus, porque agora é Deus que pega essa família como vitrine. E Deus diz: eu vou separar Simeão e Levi. Eles são irmãos, eles são iguais, têm os mesmos hábitos errados, mas eu quero separar. E quando esse menininho nasceu, essa mãe nem imaginava no que se tornariam cada filho, né? E agora ela querendo chamar a atenção de Jacó, lembra que ela sempre queria chamar a atenção de Jacó, porque tinha o enganado. E agora quando Levi nasce, ela pensa: agora unirá o coração do meu marido a mim, porque 3 filhos tenho te dado. E Levi se chama união, unirá o coração do meu marido. Então Levi quer dizer união. Leia tinha no seu coração o desejo secreto de que seu esposo se unisse a ela por completo. Quão pouco imaginava Leia que suas palavras seriam proféticas, hein, meus irmãos? Ela não pensava, só pensava em unir o coração dela ao seu marido. Mas olha que incrível! Todas as palavras foram proféticas, porque as palavras têm poder. E nesse estudo você vai ver quão importantes são as palavras que saem da nossa boca, como elas têm poder. Graças a esse filho e o significado do nome dele, que nós somos unidos a Cristo. Ao ser separado de Simeão, Levi foi escolhido para unir este povo a Cristo. E Levi foi uma linhagem sacerdotal. Graças a esse filho e essa tribo que leva o seu nome, somos unidos a Cristo como esposo, casando com uma noiva, a igreja de Cristo. E essa união se dá pelo papel dos sacerdotes, dos levitas, neste mundo que dedicou a sua vida a serviço de Cristo. Os levitas foram instruídos por Deus para unir o nosso coração ao de Deus como um só povo. Foram sacerdotes, ministros, que ensinavam o povo a religião verdadeira de Deus. Religião, no latim, quer dizer religar novamente a Deus. Foi através dessa tribo, a tribo de Levi, que somos unidos a Deus como esposo. Ele, né? Agora nós somos ainda noivos, mas ele será esposo da terra, né? Das 12 tribos. Então Leia nunca imaginou. Agora, como isso aconteceu?
Quando foi que Levi teve um caráter transformado? Levi não era assim a princípio. Ele era um assassino. Lembra que ele estava lá junto com Simeão quando todos os siquemitas foram mortos? Quando houve a apostasia do Jordão, do adultério, ele já não estava unido a Simeão. Mas nos siquemitas ele estava. Então, eu quero que você repare uma coisa na bênção. Leia lá de novo, Gênesis 49, do 5 ao 7. Ao separar do seu irmão, que era uma má companhia, sabe, eu fico temendo, assim, jovens que têm má companhia. Essa história aqui é para nos mostrar o que uma má companhia é capaz de fazer, né, com nossa vida. Veja que interessante, Jacó pronuncia que a princípio é uma maldição, mas ele tem uma bênção, que ele diz assim, ó, porque a princípio não parece, parece só maldição, mas existe uma bênção. E ele tem assim, ó, a minha glória não se ajunte. Qual era a glória de Deus? Qual a glória de Deus que ele não queria que se juntasse mais com Simeão? E ele agora iria dividir. A glória de Deus seriam os levitas. Que lindo, né? Então, Simeão e Levi são irmãos. No verso 6, ele diz do conselho. E agora ele diz assim, olha, eu não quero saber nada do que Simeão tem a falar. Eu não quero escutar Simeão. Não quero saber nada não tenho nada com Simeão. Mas ele diz assim, ó, mas minha glória não se ajunte. Ele está falando de Levi. Levi significa unir. Então entenda o que Jacó quer dizer. Eu não quero nada com Simeão. E ele usa o nome de Simeão mesmo, que quer dizer escutar, e eu não quero escutar o que ele fala. E Levi, aí agora de Levi ele diz assim, e eu não quero que minha glória se ajunte com ele. No verso 7 ele diz, eu os apartarei. E aqui houve realmente uma separação. E essa profecia se cumpriu na íntegra. As 12 tribos foram separadas ao entrar em Canaã. A tribo de Simeão recebeu um pouco ali, um pouco aqui, dentro do território de Judá. E os levitas, eles viveram em 48 cidades, né? As cidades que são cidades de refúgio, né? E eles foram divididos, e eles foram espalhados em Israel. Literalmente assim aconteceu. E foram disseminados no meio de todas as tribos. E então ali Simeão perdeu sua força, os levitas, né, já estavam homens transformados. E onde que aconteceu essa transformação? Sabe que vocês, uma maldição, ela pode ser transformada em bênção. Eu falei isso no áudio atrás e nós vamos ver que a Bíblia diz isso, que maldições podem ser transformadas em bênçãos. Eu quero que você pare esse áudio agora e vá lá em Neemias 13, verso 2. E nós vamos ver ali que Deus dizendo que Ele pode transformar maldições em bênção. Seu pai lhe deu para Simeão ali, né, uma maldição. E Levi estava no meio, mas Deus transformou a maldição totalmente em bênção. E seu caráter foi transformado. Deus transforma quando nós mudamos o nosso caráter. Levi deixou Deus o transformar. Levi tinha um caráter similar ao de Simeão, mas não atuava só. Ele por si só não teria feito coisas tão terríveis. Levi não tinha sede de vingança. Ele era mais distinto do que Simeão. Simplesmente ele servia de apoio. Veja isso. Simeão, ele anunciava e ele chamava Levi para fazer um mal. Simeão incentivava. Sabe qual era o problema de Levi? O problema de Levi é que ele não sabia dizer não. Quando estavam unidos, praticavam os maiores males. Veja o que uma má companhia nos causa. Levi tinha um problema. O problema é que, na verdade, ele não sabia dizer não. Ele era bom, mas não sabia dizer não. Não sabia atuar por si mesmo. Por isso, a companhia de Simeão, ele fazia tanta coisa mal. Porque Simeão o incentivava.
Simeão apoiava, Simeão levava ele para o mau caminho. Quantos jovens são assim? Não são maus, mas são arrastados pelas más companhias. São arrastados para a prática do mal. Tenho pena dos nossos jovens que têm um caráter como o de Levi. Como ele tinha, né? Porque Levi quebrou as maldições na vida dele. Quando? Não sabem dizer não para praticar o mal. Por medo do que dirão, por medo do que os seus amigos vão falar, por medo de não ser aceito. E aí não falam não, para não ser diferente da turma. Ai daqueles que não sabem dizer não ao mal. O caráter se forma de acordo com como o indivíduo se comporta a cada dia, com as grandes crises e desafios. E é nesses desafios, bons e maus, o nosso caráter é formado. E houve uma grande crise na história de Israel. Eu sempre uso essa frase: crises são obreiras de Deus. E houve uma grande crise em Israel, onde a tribo de Levi aprendeu uma lição, ao pé do Monte Sinai. E ali estava Deus com o seu povo, eles já tinham atravessado ali o Mar Vermelho. E Moisés chama aquele povo a se consagrar, porque ele iria subir para falar com Deus. E Moisés sobe, ele fica muito tempo lá no monte. E Deus fala assim: Moisés, olha, ele viu o tabernáculo, que era o tabernáculo que no céu, que era para ele construir um igual na terra. E agora Deus diz assim: olha, Moisés, eu tenho leis. Aqui no céu é regido pela minha lei. E eu vou colocar essa lei no seu coração. Você grave essa lei e desça e fale para o povo. E veja se eles aceitam a minha lei. Se eles aceitarem minha lei, eu vou viver no meio deles. Você vai fazer o tabernáculo e eu vou viver no meio deles. E Moisés desce e fala para o povo: olha, Deus tem uma lei. E são os 10 mandamentos. Vocês querem guardar a lei de Deus? Aí o povo diz: nós queremos, nós queremos, nós queremos. E aí Moisés sobe e diz: ei, Deus, o povo aceitou a tua lei. E Deus diz assim: então, Moisés, eu vou bater um contrato. E Deus pegou 2 pedras e começou a escrever as leis. Quando Deus estava terminando de escrever as leis, Deus diz assim para Moisés: ei, Moisés, desce, porque o povo já quebrou um mandamento. E Moisés desce e quebra as leis. Moisés quebra as leis para mostrar para eles que eles já haviam quebrado as leis de Deus. Que triste, né? E agora, Moisés, ele estava triste demais. E Moisés estava triste e Deus disse assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, porque o povo estava lá tudo adorando o bezerro de ouro. Deus, não faça isso com esse povo. Moisés, esse povo, olha, falaram que queriam o mandamento, mas já estão adorando. Deus, faz isso com esse povo não, esse povo é meu povo. Se o Senhor destruir esse povo, o Senhor risca meu nome aí do livro da vida. O que Moisés estava sendo, meus irmãos? Intercessor. E é isso que Deus quer que nós sejamos hoje nesse mundo. Moisés intercedeu pelo povo e Deus não destruiu. Deus estava testando Moisés. Deus não ia destruir aquele povo, mas Deus estava testando Moisés. E Deus estava se alegrando como Moisés agia como líder. E é lindo mesmo, né? Que líder é esse, né? Que líder é esse que diz: Senhor, esse povo é meu povo. Se o Senhor riscar eles, se o Senhor quiser destruir eles, não, o Senhor diz que meu nome é do livro da vida, porque eles são meu povo. E agora Deus diz assim: Moisés, então você fale. Quem estiver do lado de Deus, dê um passo para esse lado. Olha que lindo, olha que lindo. E Moisés diz assim: quem estiver do lado de Deus, quem não adorar esse bezerro, quem não adorou o bezerro, dê um passo para esse lado. E sabe quem deu o passo? Qual foi a única tribo que deu o passo para o lado de cá? Os levitas. Os levitas. Arão havia herdado esse caráter de não saber dizer não. Coisa terrível.
E aí quando o povo chegou, Moisés está demorando, Arão. Faz um Deus para quem nós possamos adorar. E Arão não soube dizer não. E quando Moisés o questionou, ele responde: Moisés, o povo pediu. Você sabe como eu sou. Você sabe como é o caráter da nossa tribo. Não sabe dizer não. Mas sabe, o povo pede um bezerro de ouro. Que feio, hein? E agora Arão pede o ouro. E eles fazem o bezerro. Pobre Arão. Teria o caráter de sua tribo. Mas Arão não deu exemplo. Mas a tribo de Levi, sim, eles deram. Eles viram o caráter deles em Arão. Eles viram Arão cedendo. E isso causou um impacto tão grande neles ao ver o caráter deles na vida de Arão, que quando chegou a hora de adorar o bezerro, eles disseram não. Eles quebraram a maldição. Quebraram a maldição. Uau! Precisamos quebrar as maldições da nossa família. Arão era seu líder e isso foi um impacto muito grande nessa tribo. Eles conheciam a história e decidiram mudar. Eles conheciam a bênção de Jacó, eles conheciam tudo e sabia que o problema deles era não saber dizer não. E eles disseram não. E Senhor, estamos aqui dizendo não, quebra as maldições. E as maldições foram quebradas. Essa foi a única tribo que não adorou. Eles disseram não. O que Levi não conseguia perceber aqui. Levi não conseguia dizer não a Simeão. Mas diante dessa crise, sua tribo decide dizer não. E Deus muda a história dessa tribo. Que lindo, que lindo. Muito lindo. É muito lindo. E agora eles ganham sacerdócio. É muito lindo, né? Neste momento, Moisés fica feliz, porque Moisés era dessa tribo. Moisés era dessa tribo. E ele fica feliz, porque as maldições são quebradas. Moisés foi um homem de Deus, meus irmãos. Um verdadeiro sacerdote. Um verdadeiro sacerdote da tribo de Levi. Que tremenda atitude. Atitude de um verdadeiro líder. Porque ele intercedeu pelo povo. Ele teve compaixão pelo povo. Sabe? E olha, os levitas não se contaminaram. E ganharam. Aí agora olha o que Deus diz. Agora Deus diz, no lugar dos primogênitos estaria a tribo de Levi. Leia, abre o capítulo de Números 8, do 16 ao 26. Deus vai dizer, principalmente o 18 e 19, do 16 ao 18 e 19. Ele vai dizer, eu vou pegar os levitas como primogênitos. Então, quer dizer, eles ganharam agora sacerdócio perpétuo. O verso 19 diz assim, pare agora, leia do 16 ao 26, mas principalmente o 16, 18 e 19. E no verso 19, o trabalho dos levitas foi reconciliar, reunir Deus como um povo. União por estar com Deus. Agora eles podem unir o povo a Deus. Este era o plano. Eles faziam sacrifícios, orações. Eles legiam eram os legisladores do culto, né? Então, Deus tinha um plano para todas as tribos, para ser nação santa. Mas o povo não quis. Porém, os levitas quiseram. E Deus fez os levitas sacerdócio real, nação escolhida. Os levitas simbolizam o que Deus queria fazer com todas aquelas tribos. E por isso, Ele tem o seu povo em Israel. E Ele quer que sejamos levitas no mundo, reconciliando e unindo o mundo a esse Deus. Então Deus tem um chamado para você, filho. Me mostre ao mundo, una o mundo a mim, fale de mim para o mundo, ore com o mundo. Você está entendendo o papel de um levita? E todos nós temos o chamado para sermos
levitas, para sermos luz. No Sinai, os levitas aprenderam a agir só, porque antes só por influência de Simeão. Porque quando Moisés dá ordem para que se usem a espada e não olhem para parentesco nenhum, assim o fizeram. E com dor na alma tiveram que acabar com os simeonitas. Eram seus irmãos, eram amigos, mas agora agiram só. Com Jacó foi só maldição. E tinha ali tinha ali uma bênção, né? Que era: minha glória não se ajunte. Agora em Deuteronômio, a bênção de Moisés, a tribo de Moisés é a bênção mais linda. Vejam lá, a tribo de Moisés diz assim que eles podem agora fazer orações, que eles podem fazer os sacrifícios. E a maior bênção, uma das maiores bênçãos é dos levitas, porque já tinha as maldições tinham sido quebradas. E disse assim, que tremenda essa bênção. Eles poderiam oferecer ofertas sobre o altar, poderiam colocar o incenso no tabernáculo. Quem é que trabalhava no tabernáculo? Era eles. Poderiam ensinar a lei às tribos de Israel. Quem ensinava a lei às tribos eram os levitas. E eles tinham 48 cidades, ensinando, ministrando e oferecendo a Deus ofertas de sacrifício. Na crise, aprenderam a agir sozinhos. Aprenda a agir sozinho. Não sozinho, com Deus ao seu lado. E os levitas ouviram a voz de Deus, não adoraram o bezerro. Foram fiéis a Deus. E Deus quebrou as maldições na vida deles. 2 homens. O que mais se sabe dessa tribo? Sabe o que mais se sabe dessa tribo? Que eles se tornaram homens como Deus. Sabe quem é dessa tribo? Sabe quem é dessa tribo? Moisés e Arão. Lindos, né? Moisés e Arão são dessa tribo. E nós vamos entender um pouquinho, um detalhe bem importante de como Deus vê Moisés. Sabe, dos simeonitas não saiu ninguém grande. Ninguém. Porém, de Simeão e Levi saíram os maiores. Moisés e Arão. Números, o livro de Números 12, do 3 ao 6, principalmente, em especial, o verso 3, pare agora o estudo e leia. Diz assim, Moisés ali, é considerado o homem mais manso. Mas será que ele sempre foi assim? Moisés sempre foi assim? Não. Você lembra que Moisés, ele era bravo. Ele chegou a matar um egípcio. Moisés, ele bateu sobre a rocha com muita ira. E agora diz que ele era um homem manso, porque ele teve um caráter transformado. Sabe o que significa ser o mais manso sobre a terra? Sendo um levita? É símbolo de Cristo. Cristo também foi manso. Uau, isso é lindo, isso é tremendo. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, coloque seu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso exemplo de mansidão. E Moisés aprendeu. Ele aprendeu com o Senhor, ele aprendeu com o Mestre a ser manso e humilde de coração. Conduziu aquele povo reclamão. Ele não era assim, mas ele permitiu que Deus o transformasse. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. Deixe Deus mudar seu caráter. Deixe Deus mudar seu caráter, meu irmão. Quebre as maldições em tempos de crise. Mude de atitude. Aprenda a dizer não ao mal. Assim como os levitas aprenderam, não deixe as más companhias te influenciar. Coloque um ponto final. Mude seu caráter. Há esperança para você em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus há poder. Há poder para vencer toda debilidade,
todo defeito de caráter e poderá refletir a Cristo como Arão e Moisés refletiu. Arão, considerado um homem santo, representante de Cristo, porque Arão também aprendeu a dizer não. Ele viu o que ele tinha feito e ele quebrou as maldições. Por isso ele foi um representante de Cristo nessa terra. Ele foi um sacerdote. Moisés, representante de Deus. Moisés, ele representava Deus. Arão e Moisés, 2 homens transformados, e foram os maiores sacerdotes. Moisés, o grande sumo sacerdote. Quantos hoje querem tomar a decisão de serem diferentes e deixarem as más companhias? Quantos hoje querem dizer: Senhor, eu confesso que o meu pecado pode me tirar teu reino. E por isso, Pai, eu quero abrir meu coração a Ti. Pare esse áudio. Abra seu coração a Deus. Confesse os seus pecados. Fale para Deus: eu necessito do Teu perdão, Pai. Eu necessito que o Teu sangue me limpe, Pai. Fale, meu irmão. Abra seu coração. Fale: Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu caráter. Eu quero que o Senhor fique comigo a ponto de refletir o seu caráter, Pai. Pai, eu quero ser manso. Eu quero ser humilde de coração. Me ajude, Pai. Quero que o Senhor faça de mim um verdadeiro israelita espiritual. E eu quero que em mim não haja paixões desenfreadas, que não haja sede por vingança. Senhor, eu quero que em mim haja somente o amor. Peça ao Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Em Deuteronômio 18, de 1 a 8. Eles deveriam ter ficado plantado e nem colhendo. Eles não podiam ficar nem plantando nem colhendo. Eles foram separados para a obra de Deus. Houve um momento que eles provaram a fidelidade ao pé do Sinai. A vontade de Deus é que eles tivessem quebrado as maldições, e eles quebraram. Todas as tribos hoje têm um chamado que os levitas teve. Sacerdotes e reis de toda a terra. Onde Israel falhou, Levi não falhou. Então agora é a hora de acontecer o plano de Deus na minha e na sua vida. Israel espiritual precisa discipular todo mundo. Nós somos discípulos de Cristo. Por isso que depois das 12 tribos vieram os 12 apóstolos. Agora a igreja era dos cristãos. E Deus chama 12 apóstolos. Agora para ser discípulos. Eu e você somos chamados a ser discípulos de Cristo. Por todo o mundo. Primeiro Deus usa a tribo de Levi para discipular Israel. Mas na segunda aliança, quando ele vem, Jesus diz: ide e fazei discípulos a todas as nações. A segunda aliança, que é a nova aliança, e é o que vai acontecer essa proposta. Onde Israel falhou, nós não podemos falhar. E nós precisamos ser nação santa, sacerdócio real. Pedro diz isso. Olha, Deus tem um chamado. E Ele te chama para ser nação santa, sacerdócio real. Que você, em nome de Jesus, deixe o sangue de Cristo te limpar e purificar. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego a cada um que ouve este áudio neste momento em Tuas mãos. Que eles possam dizer: Senhor, eis-me aqui. Me usa como discípulo Teu neste mundo para ganhar almas para Ti. Senhor, nós queremos unir o mundo a Ti, porque entendemos que a tribo de Levi, o papel era de unir o povo a Deus. E nós queremos unir o povo a Deus.
Senhor, nos transforme. Quebre as maldições das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.